vocês fiquem bem à vontade, se quiserem, não sei se eles podem interromper no meio também. Se for possível, por uma questão de protocolo, vocês fiquem bem à vontade. Muitos aqui são meus parceiros do Fórum de Proteção. Agradeço a presença do Elver, que está ali, que é o médico do trabalho da Procuradoria, né, meu fiel escudeiro nessa questão. O pessoal do Sindicato dos Bancários, que eu já vi aqui também, e alguns outros que fazem parte, que estão sempre lá no fórum com a gente. Outra questão, talvez eu repita alguma coisa que já foi falado, que a gente sabe que a questão do adoecimento mental é uma área interdisciplinar. Como tal, vão ter vários pontos de contato entre o que eu vou falar aqui, com a visão um pouco jurídica, um pouco prática, mas também com o que a doutora psiquiatra, a doutora Tássia, falou, e provavelmente o pessoal que esteve aqui na parte da manhã falou também. Então, o que a gente verifica? Apesar de a gente viver uma era de plena informação, com um grau elevado de intensidade no trabalho, era de se supor que as relações do trabalho a essas alturas estariam mais humanizadas. Mas não é essa a percepção que o Ministério Público do Trabalho tem tido nas suas investigações. Existem atualmente vários modelos e padrões de jornadas de trabalho, com supressão de intervalos, uma imposição de ritmo e cadência por parte dos empregadores, sempre visando a maior produtividade, o maior lucro em menos tempo e com menos trabalhador. Então, há um alto grau de imposição aos trabalhadores, exigindo-se padrões de qualidade total, né? Os ISOs estão aí provando essa exigência, sendo que a gente sabe que é humanamente impossível existir todos os dias, os 365 dias por ano, qualidade total de um ser humano. Outro fator que temos visto como agravante ao adoecimento mental é a questão do direito à desconexão. O que é isso? O trabalhador, mesmo fora do período dele da jornada, que ele deveria estar desligado do trabalho, ele não está. Seja por WhatsApp, seja por mensagens de SMS, seja por e-mail, o empregador está lá lembrando no domingo, não esqueça da reunião amanhã, na segunda-feira, né? Manda um WhatsApp para ele nas férias. Onde é que você deixou aquele contrato, fulano? Que eu não estou achando. Então, não existe, como antigamente, quando o trabalhador tirava as férias, ele tirava as férias, ele ia para um canto, ele não ia ser incomodado. Hoje em dia, com a tecnologia, o que ocorre? Ele é incomodado no trabalho, ele está ligado no trabalho mesmo estando em férias, então a cabeça não descansa, o que certamente, né, com o tempo, vai conduzir aí ao adoecimento mental. A outra questão grande é a concorrência entre os próprios trabalhadores, que leva à questão não só da terceirização, como da própria precarização das relações de trabalho. Nas investigações do Ministério Público, nos nossos inquéritos, mesmo as grandes redes internacionais e nacionais são flagradas em fiscalização, utilizando-se de formas extremamente maléficas à saúde do trabalhador, inclusive utilizando-se de técnicas reprováveis e de mão de obra escrava, e em trabalho infantil, inclusive, né? Não é novidade para ninguém, saiu amplamente na imprensa a questão da Zara e de outras empresas que tiveram problemas de trabalho escravo e de submeter os trabalhadores a condições precárias de higiene e segurança, o que também vai acarretar, obviamente, a pessoa trabalhar num porão, sem nenhuma condição de luz, sem nenhuma condição de ventilação, vai gerar um transtorno, um abalo psíquico, que também vai causar o adoecimento a par do adoecimento físico ao adoecimento mental. Outra percepção do Ministério Público, né, um pouco polêmica, claro, deve ter aqui empresários, empregadores também, mas é que a gente está numa época em que, infelizmente, o trabalhador sofre cada vez mais com os abusos patronais, seja em questão da sua dignidade, a integridade, a honra, a imagem, né, as emoções, o seu bem-estar. E isso tem uma grande repercussão na saúde obreira. Também várias vezes nós constatamos nos cursos das investigações práticas da empresa de quando o trabalhador não atinge a meta, tem que vestir uma fantasia, tem que dançar em cima da mesa, né? É submetido a diversos tipos de humilhações, de achaques à sua pessoa em público, e o que geralmente vai gerar aí um sofrimento mental e, consequentemente, um adoecimento. Essas atividades que houve uma maior intensificação do trabalho nos últimos tempos, como, por exemplo, que já foi falado aqui, telemarketing, bancários, são as atividades que, coincidentemente, são as que têm maior denúncia de assédio moral, né? Por cobrança de metas abusivas, inatingíveis, seja por essas questões também de discriminatórias, ou de não atendimento
relatórios individuais, que teoricamente seriam avaliações individuais, mas que são publicadas, né, para todos os empregados, gerando aí uma competição. E outra coisa que a gente notou é que antigamente o que acontecia? Usava-se o salário por produção ou a comissão para tentar incentivar o trabalhador. O que se buscou foi dar uma nova roupagem para isso, com planos, participação de lucros e resultados. Então, hoje em dia, o trabalhador até concorda, ele acha até bom que ele trabalha num tempo, né, em jornadas abusivas, alongadas, com pausas mínimas. Muitas vezes ele mesmo diz, eu não quero parar para almoçar, porque ele vai ganhar mais, né? Então, aí, em troca de um suposto benefício econômico, ele vai mercantilizar a saúde dele e achar que ele está trocando ali a saúde dele por um objetivo que seria o da participação nos lucros e resultados, e é exatamente a visão que o empregador quer que ele tenha mesmo, né? Que ele é um associado. Quantos aqui a gente já viu que eles não chamam nem de empregado, né? Associado, colaborador, é bonito dizer, né? Porque, claro, o trabalhador vai achar o quê? Que ele está ali participando, está inclusive participando da gestão da empresa, como se alguma vez ele pudesse opinar nas metas, ou, né, naquelas metas que os empregadores colocam, ou na próprio modo de organização do trabalho, né? O que, obviamente, só interessa a quem está mandando. Agora, assim, ultimamente, deve ter sido falado de manhã, hoje em dia ocupa o terceiro lugar na Previdência Social os transtornos, os afetamentos por transtornos mentais. A gente tem que pensar que está pegando só o trabalhador registrado e casos que foram parar no INSS, né? A subnotificação, como a gente sabe, é enorme na área, principalmente nos casos da doença mental. Por quê? Porque é muito difícil você estabelecer de primeira o nexo do adoecimento mental com o trabalho. Então, seja porque ele vai apresentar, no primeiro momento, características físicas, né? Às vezes tem úlcera, a pressão alta, então vai demorar para se chegar no diagnóstico de que é o adoecimento mental. E segundo, porque realmente é complexo estabelecer esse nexo. Eu vi o doutor ali, que é médico do trabalho, falando, o médico da empresa pode e tal. Seria muito bacana se, na verdade, fosse o médico da empresa pudesse fazer tanto, eu adoraria. O que acontece é que o médico da empresa ele é empregado. E, como tal, ele está sujeito ao poder diretivo do patrão, né? E o que a gente mais vê é o sofrimento ético, inclusive dos médicos e engenheiros do trabalho, que não conseguem atuar de forma eficaz na alteração dos métodos organizacionais da empresa, porque ele é um empregado. Ele também está sujeito ao poder diretivo, ele também está sujeito às penalizações. Se você não fizer do meu jeito, você vai embora, eu contrato outro. Não é? Então, assim, eu adoraria se ele tivesse essa liberdade de propor, que em alguns casos, claro que há, mas na grande maioria, infelizmente, não é o que a gente vê, e o Elver está ali para não me deixar mentir, né, Elver? A gente sugere, na Procuradoria, tem o acompanhamento do médico também do trabalho, dos engenheiros do trabalho da Procuradoria, são feitas as propostas, mas eles não têm como... É difícil as empresas serem convencidas, porque para elas também, teoricamente, não seria negócio. Então, ele não goza dessa liberdade de propor essas alterações ao bel prazer, né? Bom, eu vou passar aqui agora, falar um pouquinho mais dessa parte teórica, para depois retornar à atuação da Procuradoria. Qual é a dificuldade desse reconhecimento dos distúrbios psíquicos, então, relacionados ao trabalho? São essas que, normalmente, como eu citei, são mascaradas por sintomas físicos, né, os chamados psicossomáticos. A pessoa vai adoecer de diversas formas, seja por gastrite, por pressão alta, por outros sintomas, e vai acabar mascarando. E a complexidade de definir essa associação entre o distúrbio e o trabalho. Isso, eu faço até uma meia-culpa. Quando eu comecei a atuar lá em 99, eu lembro que os primeiros casos de parecer que vinham para dar, que eram de casos de depressão em bancário, eu mesma não conseguia, de primeira, ver nitidamente esse nexo. Então, depois de começar a estudar muitos riscos psicossociais e tal, as incidências, as estatísticas, e, obviamente, depois que houve alteração, lá em 2006, e depois com o decreto em 2007, que criou o nexo técnico epidemiológico e tirou essa dúvida, que hoje é muito mais tranquilo você entender essa questão do adoecimento em função do trabalho. Porque há um preconceito, como a doutora Tássia aqui falou, muito grande, né? O próprio trabalhador tem preconceito de dizer que tem problema mental. É um transtorno mental. A própria palavra é carregada de todo um conteúdo que ninguém quer dizer que é usar. Então, essa carga grande, mais o assédio que ele vai sofrer por estar afastado dos próprios colegas, às vezes não é nem só do empregador, porque
ele não está trabalhando, ele está afastado, a gente está aqui trabalhando por ele, também acontece. Então, são muitos fatores que vão envolver, principalmente nessa área que não é. Claro, um braço quebrado é muito fácil. Quebrou o braço, o nexo está ali, né, durante o trabalho, vai ali, conserta tal, a previsão... Mas o cérebro é uma coisa que nem a ciência, nem a neurociência ainda tem completo domínio. Então, como se esperar que, às vezes, numa consulta, num encaminhamento, o médico fale, olha, você está liberado para voltar em 10 dias, você vai estar bom em 10 dias, sendo que todo um desconhecimento ainda, né, por todas as áreas, e nesse sentido eu parabenizo a iniciativa, né, aqui de se falar desse tema, para a gente começar a descortinar um pouco mais, debater, né, e ir levantando essas questões para ir causando até uma maior sensibilidade quanto ao tema. Bom, nessas relações entre a saúde mental e o trabalho, a gente tem duas correntes principais. Uma é a psicopatologia do trabalho, né, que vem de Dejurs, que fez até uma palestra esses dias atrás aqui no Brasil, que é denominado Psicodinâmica do Trabalho, e que ele coloca a centralidade do trabalho na vida dos trabalhadores. Então, os aspectos dessa atividade do trabalho que podem favorecer a saúde ou a doença. E o estresse e o trabalho, que aí a gente vai ter um probleminha de conceituação, porque o estresse tem uma gama muito ampla de conceitos de estresse, mas ainda assim, Sebastião Geraldo Oliveira, por exemplo, no livro Proteção Jurídica à Saúde do Trabalhador, ainda prefere utilizar a corrente do estresse. Ele, inclusive, acho que é gestor ainda, né, do programa Trabalho Seguro, assim, no TST, mas ele ainda prefere. Nós, já da Procuradoria, temos uma admiração maior pelo trabalho do Dejur e da psicodinâmica do trabalho, entendendo aí que o ponto central realmente é a organização do trabalho. Então, a conceituação ali de estresse, só para a gente se estabelecer aqui, que é um processo de perturbação, né, engendrada do indivíduo pela mobilização excessiva da sua energia de adaptação para o enfrentamento das solicitações de seu meio ambiente profissional, solicitações essas que sempre acabam ultrapassando as capacidades do trabalhador, atuais, sejam físicas ou psíquicas. Então, duas modalidades de estresse. A gente acha que estresse é só quando ele tem muito trabalho. Não, tem o estresse também por subutilização. É aquele trabalho monótono, rotineiro, que não incentiva. O trabalhador não usa de nenhum jeito as suas habilidades psíquicas. Então, esse também gera o estresse porque ele não está tendo a sua capacidade aproveitada. Todo mundo quer fazer um bom trabalho, um trabalho reconhecido, né, que suas habilidades também psíquicas sejam aproveitadas. Oi? 952. Não é comigo, né? 198. Eu ouvi alguém falando. Tá. Que as suas habilidades psíquicas também sejam aproveitadas. E o de sobrecarga, que essa sim seria esse grau de exigência muito grande, estaria acima das potencialidades físicas ou mentais, no caso de trabalhos que envolvem alta carga cognitiva. Os juízes do trabalho estão aí para falar, né, um caso que para frente vamos ter que estudar, porque a gente já notou que também a incidência de adoecimentos por transtornos nesse sentido aumentou muito, com regras do CNJ, que estabelecem metas e também metas abusivas, dizendo aqui para vocês. Tenho que falar a verdade, é difícil, hoje em dia não há mais área que escape, né? Transformar a atividade judicial em meros números matemáticos, como se você produzir 10 sentenças fosse melhor do que você fundamentar bem 4, né? Infelizmente, essa área dos números, das estatísticas, de você mostrar a transparência é muito legal, muito bacana, mas até que ponto, o custo que isso está tendo, né? Com essa coisificação, essa matemática, nem sei se existe esse termo, mas você transformar em matemática essa atividade judicial, né? Está desprestigiando aí aqueles juízes que sentava com calma, analisava as provas com calma, porque hoje em dia ele tem uma pressão enorme. Eu tenho que produzir, eu tenho que fazer, porque o CNJ está em cima. O mesmo acontece com o Ministério Público, com o Conselho Nacional do Ministério Público. Ele vai olhar, ele vai só puxar a tua estatística. Ele não quer saber se você levou 3 anos num procedimento porque você estava investigando com profundidade. Ele quer saber se você concluiu tantos procedimentos em 1 ano. Então, veja a coisificação que está virando, mesmo nas áreas que isso não deveria fazer, porque é uma área extremamente de atividade de carga cognitiva. E você não tem como prever que ou um processo ou um inquérito vai durar 6 meses. Depende das provas, depende do que você vai ter que investigar. Há casos mais simples, há casos que não há. Então, como vocês podem ver, todas as áreas mesmo, todos nós estamos sujeitos às pressões indevidas no trabalho. Então, o Dejur vai falar desse papel da organização do trabalho, que são os efeitos negativos ou positivos que a organização vai exercer sobre o funcionamento psíquico e a vida mental do trabalhador. Então, falando dessas novas tecnologias e os novos padrões da organização do trabalho, o que a gente está notando no mundo atual? O teletrabalho, né? Aumento do uso da tecnologia, terceirização, subcontratação, demissões, fusões, globalização
exigência de flexibilidade dos trabalhadores, número, função, habilidades, aumento do número de trabalhadores no setor de serviço, crescimento do número de trabalhadores mais velhos e daqui a pouco mais velhos ainda, né, face às consecutivas reformas da Previdência, trabalho autorregulado, são alguns padrões. E quais são as consequências dessas novas formas de trabalho, de organização do trabalho? Aumento dos requisitos para aprendizagem de novas destrezas. Sei se vocês já perceberam, às vezes passam no posto de gasolina, tem lá uma placa que estão admitido frentista, mas eles querem segundo grau completo. Né? Então, assim, a exigência hoje em dia é muito maior do que, teoricamente, desenvolveria, o trabalhador precisaria para desenvolver. Então, isso também gera um sofrimento, porque, infelizmente, nós não temos uma educação de qualidade ou que todos tenham acesso ainda. E para qualquer serviço hoje, mesmo para aquele simples faxineiro, vai se exigir um segundo grau completo. Então, é um dos fatores que vai causar sofrimento no trabalhador. Essas novas formas de trabalhar e essa flexibilidade que ele vai ter que ficar se adaptando a essas novas formas de trabalho, a pressão por maior produtividade e maior qualidade, né, sempre, foi também o que já foi falado aqui, você atinge 15, vão querer 20 e assim sucessivamente. Por quê? Maior produtividade, maior lucro e o mundo gira em torno do lucro, né? Aumento da pressão temporal, fazer mais em menos tempo, exigências de maior competência, mais insegurança, é muito mais fácil de despedir, uma rotatividade enorme, menos benefícios, né? E menos tempo para a vida social, que foi aquela questão que eu falei que também não tem a desconexão. Nos estudos de Dejurs, o que ele coloca é que justamente a ergonomia, ela vai ver essa diferença, que tem na análise da organização do trabalho, tem a forma prescrita, que seria formalizada pela empresa, e a real, que é o modo operatório dos trabalhadores, e que esse descompasso entre o que a empresa prescreve para que ele faça e o modo que ele executa isso é que vai dar início ao sofrimento mental. Quando se falou em legislação aqui, a gente tem uma brechinha para conseguir tentar mudar alguma coisa em termos de organização do trabalho, que é a NR17. Ela é o único diploma que traz esse vocábulo psíquico nos seus dispositivos. Ela trata da organização do trabalho. É uma forma excessivamente tímida. Assim, é tímida, mas aí com construções que a gente espera, inclusive jurisprudenciais para frente e tal, cada vez mais se veja esse caráter, né, da NR17, que está ali, ó, que a organização do trabalho deve ser adequada às características psicofisiológicas dos trabalhadores. Né? Então, veja, aqui ele está falando da organização, que é justamente o fato, a organização é que está levando ao adoecimento mental. É essa organização, a forma como está sendo feito o trabalho, é que está levando a esse elevado número de doentes. Né? Então, aonde que a gente tem por onde a gente tem que sair, aonde que a gente tem que atacar? Né? Aí, vindo para a pergunta do Ademir, do Sindicato dos Bancários, aonde? É a organização do trabalho. Né? O fato, você tem que acabar com o mal pela raiz. Você tem que ir lá, claro, não é fácil mexer nisso, né? Tem toda essa questão da estrutura capitalista, de cada vez mais com menos, o setor bancário está sendo bem estudado, vocês mesmos fizeram cartilhas, o telemarketing também, são dois campos que o Ministério Público tem atuado bastante, por isso a gente está acompanhando de perto. Agora vejam que no começo, também uns anos atrás, o que se começou a estudar no setor bancário? Ler e Dort, né? Ler e Dort. Então foi se estudando, conseguiu, usando só a NR17, adequação de imobiliário, maravilha, tudo bonito, né? Agora tendo descansinho de pé e tal. E os trabalhadores continuaram adoecendo. Então, não era questão só da ergonomia vista pelo ângulo dos móveis ou da adequação do layout. Tá? As ações passaram a se voltar contra o assédio moral. Muitas tiveram sucesso também por essa questão de cobrança abusiva de meta e tal. Mas ainda não resolveu o problema. A gente ainda não conseguiu chegar no cerne da questão que é a organização do trabalho. Porque eles não estão sendo reconhecidos e a pesquisa que eu fiz junto ao sistema do INSS, das CATs ou dos afastamentos beneficiários, tem banco que não tem nenhum afastamento reconhecido como CAT por adoecimento mental. Nenhum. Todos são auxílio-doença comum. Então, está lá o nexo técnico epidemiológico dizendo claramente, ó, setor bancário, o nexo existe, né? Quem tem que provar que não foi é a empresa. Mas, infelizmente, não é o que está sendo aplicado, né? Em nenhum campo. Não é o que está sendo reconhecido. É o trabalhador ainda que tem que ir lá provar que ele adoeceu em função daquele trabalho, quando é notório. Quem aqui não tem um conhecido, um amigo que trabalha na agência e sabe como que é cobrado? Sabe que ele tem que vender seguro, que hoje em dia ele nem é bancário, coitado. Ele faz de tudo, né? Vende título de capitalização, seguro de carro, financiamento para reformar a casa na praia, mas bancário,
Ele deixou de ser, até porque tem os terminais eletrônicos, né, que de vez em quando eles põem até estagiário para cuidar dos terminais, então fica só a questão mesmo do vender, vender, vender e trazer lucro para o banco. Então, assim, a NR17 ainda é uma saída para quem estava falando da legislação, por aí a gente ainda consegue, e com essa construção, tentando buscar a aplicação efetiva do nexo técnico epidemiológico, né, e tentando contar agora com o TST dando essa atenção no trabalho seguro para adoecimento mental, que esse tema seja cada vez mais clarificado e que traga realmente mais benefícios para os trabalhadores, né, que são o objeto aqui da nossa proteção. Tem um conceito básico de riscos psicossociais, para eu não estar falando aqui sem vocês entenderem do que a gente se refere, que são essas características das condições do trabalho e, sobretudo, da sua organização, que afetam a saúde das pessoas através dos mecanismos psicológicos e fisiológicos, né? A própria ITE coloca que esses fatores psicossociais eles se originam de uma interação entre dois polos. De um lado, vai ter o meio ambiente do trabalho, que é esse conteúdo do trabalho e as condições em que ele se organiza. E do outro vai ter o componente humano, que são essas habilidades, necessidades, cultura e circunstâncias pessoais dos trabalhadores. Aqui eu trouxe uma tabelinha para ler rapidamente com vocês, que são alguns dos riscos psicossociais que nós já temos reconhecidos como relacionados ao trabalho. Então, controle do trabalho, baixa participação na tomada de decisões, que foi o que eu disse, o trabalhador não está, se colocam metas. Mas quem que fixou essas metas? Foi o administrador que está sentado lá na cadeira, que não tem contato nenhum, não sabe que é impossível vender 20 CAP, sei lá que termo que tem em uma semana? Será que foram os trabalhadores que ajudaram a fixar essas metas? O que é razoável, o que é possível é fazer? Não, não é. Falta de controle da carga de trabalho. O teor do trabalho fragmentado ou sem sentido, a subutilização das habilidades, né? Aquela pessoa que poderia estar produzindo muito mais, e às vezes até por um assédio disfarçado também produz muito menos, e alto nível de incerteza. A carga e o ritmo de trabalho, que tem a sobrecarga ou a pouca carga, altos níveis de pressão por tempo e as longas jornadas, as jornadas exaustivas de trabalho. A cultura organizacional e função, a comunicação fraca, baixos níveis de apoio para a solução dos problemas, baixos níveis de apoio para desenvolvimento pessoal e a falta de definição sobre os objetivos organizacionais. As relações interpessoais, isolamento físico ou social, precariedade das relações superiores ou colegas de trabalho, conflito interpessoal e falta de apoio social. Às vezes, quando tem empresários que, no decorrer das investigações de assédio moral, são mais abertos e as, digamos, sugestões do Ministério Público, né, antes que, quando você ainda está na fase extrajudicial, a gente conversa bastante, né? O objetivo é não judicializar a questão. E são mais ou menos, dizer assim, qual maneira dá para reduzir o estresse? O que eu faço para criar um ambiente? Às vezes eu falo, olha, promove futebol entre os trabalhadores no final de semana. Vocês já notaram como isso se perdeu nos últimos tempos? Como antigamente havia o horário do almoço, eles paravam para jogar futebol, para interagir entre eles. Hoje em dia não, hoje em dia ele não é meu colega, hoje em dia ele é meu concorrente. Então, esse fim dessa solidariedade, dessa fraternidade, também causa adoecimento no trabalhador. Porque ele não está num ambiente que ele está se sentindo ali, poxa, eu estou aqui com os meus colegas, com os meus amigos, eu vou jogar um futebol, né, no final de semana a gente vai se encontrar. Tinha aqueles casos que um era padrinho do filho do outro, porque se viam todo dia, estão um tempo todos juntos. Não tem mais isso. Na grande maioria dos locais, acabou essa solidariedade. Ah, ele está doente? Ah, azar o dele. Ah, ele não cumpriu a meta? Melhor, eu cumpri, não sou eu que estou na fila da demissão. Então, essas técnicas, o que está fazendo isso? Cada um por si. E isso, com certeza, tem efeitos deletérios na saúde de todos os trabalhadores. É muito importante que se volte a ter esses momentos de descontração, de realmente essas comemorações do final do ano, que se promova essa solidariedade dos trabalhadores, que você veja, você tenha a empatia de ver o seu colega como um igual, né? Não como teu concorrente, não como quanto mais ele tiver prejudicado, melhor para mim. Isso não leva a lugar nenhum, pelo contrário, vai levar só ao adoecimento, ao isolamento. E essas patologias de depressão, de se sentir, né, menos valido, menos importante. Bom, os papéis da organização, vamos continuar. Ambiguidade de papéis, conflitos de papéis. Desenvolvimento da carreira, estagnação da carreira, incerteza, baixa promoção, remuneração precária e insegurança no trabalho. Bom, quais são as violências psíquicas que são mais praticadas pelos empregadores, né, contra os empregados? Assédio moral e sexual, né? Aí a gente vai ter no assédio moral, tem o assédio por atividades sindicais, né, aqueles que são
perseguidos por exercer atividades sindicais, o assédio de gênero ou sexual, assédio estratégico que visa reduzir custos. Populações mais sujeitas, mulher, sobretudo negra, lésbicas, mulheres em posição de liderança, mulheres com filhos. Daí ela vai me perguntar por que a mulher adoece mais, né? Então, a mulher adoece mais porque sabemos que cumpre, né, tripla jornada, porque ela é alvo de discriminação, além da questão hormonal que traz essas altos e baixos também no humor, mas ela também tem a questão reprodutiva, né? O que a gente ouve muito quando chama algum empregador que esteve com problema de discriminação à gestante por isso que eu não contrato mulher mesmo, pois ela vai ficar grávida. Então, porque a mulher adoece mais, a pressão é muito maior, né? Contra ela. Então, a mulher gestante, transexual, a população LGBT e os negros são os alvos preferenciais. Ao Ministério Público do Trabalho interessa mais proximamente o assédio moral organizacional, que é esse que é viabilizado pelas políticas organizacionais da empresa. É que toda atuação do Ministério Público tem um viés coletivo. Às vezes chega uma denúncia para a gente e a gente fala, é assédio moral, mas esse assédio aqui é individual. E como tal, se não está inserido dentro de um contexto da organização, não vai ser atribuição do Ministério Público, ele vai ter que buscar os seus direitos junto a um advogado, eventualmente junto ao sindicato, mas não vai ter o viés, ainda que seja o assédio. Então, não é toda forma de assédio que vai gerar atuação do Ministério Público, assim como não é todo o descumprimento da legislação trabalhista que vai ensejar também. Tem muitos casos que o direito é puramente individual, aí é o advogado e o sindicato da categoria. Tá? Dentro dessa prática de assédio moral organizacional, o que a gente chama de gestão por estresse, por medo, strain em inglês, ou gestão por injúria, que é essa questão de você estar sempre, se você não conseguir, com ameaças, menosprezando o trabalho desenvolvido, ou fazendo chacotas quando não atinge as metas. O objetivo sempre, aumento da produtividade, redução dos custos e o controle disciplinar, né? Império do medo. Essas avaliações individuais que eu comentei, que apesar de teoricamente serem individuais, acabam sendo de conhecimento público, né? Acabam ainda atuando como fator de discórdia entre os trabalhadores. Então, elas minam esse espírito coletivo, como eu falei, isolam os trabalhadores em termos afetivos e vão deteriorar o ambiente de trabalho. Sofrimento e trabalho, aqui pegando um pouco dos ensinamentos do Elver. Prescrições e ordens contrárias às convicções éticas dos trabalhadores, que o Ademir falou. O que a gente vê no caso dos bancários? Prescrição da mentira no trabalho. Né? Pense, você está trabalhando ali há 2, 3 anos, tendo que estar... Às vezes o cliente, você tem um contato com ele, acaba tendo certa amizade, coleguismo, e você tendo que estar sempre tentando tapear ele para conseguir vender alguma coisa. Todo dia. Isso causa um sofrimento ético muito grande no empregado. Porque ao mesmo tempo que ele tem que fazer, é bem aquilo, fica entre a cruz e a espada. Ao mesmo tempo que se ele não fizer, ele vai ser despedido, mas ele faz também, não é uma coisa que está sendo contra a consciência dele. O telemarketing, da mesma forma. Eles têm metas que eles não podem, quando as pessoas ligam para cancelar, eles não podem ter tantos cancelamentos, então não interessa o que eles vão fazer. Eles podem prometer o pote de ouro no final do arco-íris, mas eles não podem ter tantos cancelamentos de plano, senão eles são despedidos. Então, tudo isso, além de estarem ali naquela situação o dia inteiro, tendo que falar, ouvindo um monte, né, o sofrimento, eles têm essa questão. Eles têm que fazer o que for possível e o impossível, né, metas impossíveis, para que eles não sejam despedidos. E aí você vai contar, você vai verificar que no setor do telemarketing a maioria de jovens, recém-ingressos no mercado de trabalho, né, então se espera que não tenham tanta maturidade ou essa estabilidade já emocional, e que acaba tendo uma grande rotatividade também, porque todos à procura do primeiro emprego acabam aceitando essas condições para trabalhar, e você tem aí lesionados com 21, 22 anos, né? Alguns imprestáveis para o mercado de trabalho com essa pouquíssima idade. Então, esse sofrimento ético, obviamente, causa de adoecimento mental. Aqui a gente já falou dessa gestão e organização do trabalho, que vai fazer essas relações flexíveis, temporárias e enfraquecidas, porque tem o fim da solidariedade. Aqui, essas questões do achacamento, humilhações, que eu já expliquei para vocês, põe roupa, dança na boquinha da garrafa, são casos que, inclusive, ficaram conhecidos, né? E que advêm de investigações do Ministério Público do Trabalho. O que os empregadores vão dizer quando o trabalhador reporta que é necessária a prevenção, começar do começo, né? Com perdão do pleonasmo, mas o que eles dizem? É um problema individual, né? Ele brigou com a mulher, ele se separou, nunca vai ser relacionado ao trabalho.
Vão desqualificar, vão dizer que o problema é o gestor. Agora, a gente puxa de novo a NR17. Não está sendo cumprida, porque ele diz assim, não, o trabalhador não está se adaptando ao trabalho. Mas o que diz a lei? A lei não diz que é o trabalhador que tem que se adaptar às condições de trabalho. Está bem claro na NR17, as condições têm que estar adequadas às características psicofisiológicas do trabalhador. É tão simples e não é observado. As cartas que não são emitidas, foi o que eu falei. Investigando bancos aqui, nenhuma carta emitida. 1, 2 anos, nenhum reconhecimento. Só se for pós-traumático, assim, de caso que foi assalto, saiu da imprensa, ele foi refém, aí eles emitem carta, né? Aí, sim, mas episódios depressivos, transtornos ansiosos, não. Eles vão desqualificar e colocar a culpa no trabalhador. Tá? Então, temos uma alta taxa de subnotificação. Lembrando que aqui, doutor, não me deixa também errar aqui, que tem a resolução do Conselho Federal de Medicina, 1488, que determina que, no caso da simples suspeita de nexo etiológico, a carta tem que ser emitida. Então, veja, além dessa resolução do Conselho de Medicina, a gente tem o nexo técnico da Previdência Social, dizendo que na suspeita, ainda que ele não tenha certeza, na dúvida, emita-se a carta e se apure como relacionado ao trabalho. Mas não é o que a gente vê, né? Bom, adoecimento relacionado ao trabalho, que eu vou entrar um pouco também no que a doutora Tássia já falou, o que acaba levando? Nem sempre o trabalho deixa de ser seguro porque ele é usuário das drogas psicoativas, mas sim ao contrário, né? Ele vai procurar o alívio desse sofrimento mental nas drogas psicoativas. Transtornos do humor, ansiedade e depressão, que começam a aparecer, as alterações do sono, a fadiga crônica e esgotamento profissional, que é o burnout, que ela falou muito bem. Os transtornos musculoesqueléticos, que são as LERS-DORTs, que hoje em dia já se sabe que é biopsicossocial, né? Não é só biológico, portanto, você colocar lá bonitinho os móveis não vai adiantar, porque tem o fator da organização do trabalho. Teve uma ação civil pública da Procuradoria Regional do Trabalho da 15ª Região de Campinas, que era como uma empresa que fabricava fogão. E foi uma ação muito bacana, porque houve uma participação grande do juiz, com inspeção judicial e tudo, indo na fábrica, e fizeram um acordo para se adaptar. E no começo eles tentaram fazer todas as mudanças de layout, diminuindo o número de fogões, e não resolvia. Aí, com os estudos, foi visto que o que pegava ainda ali era o fator psicossocial. Foi comprovado, mas houve, assim, como eu digo, muito boa vontade, porque o juiz também se empenhou bastante, ele pegou como pessoal ali o caso e ia acompanhando a questão da fábrica. E eles viram que era durante o expediente, por exemplo, o funcionário não podia falar com o colega do lado, não podia, né, não podia sorrir, não podia... Então, vários fatores do modo da organização, né, ele não podia influenciar em nada, ele não podia dizer se estava certo, se não estava. Então, era isso que estava adoecendo. Porque mesmo totalmente adequado ao mobiliário, mesmo tudo certinho em questão do maquinário e do mobiliário, eles continuavam adoecendo por LER-DORT. E chegou-se à conclusão que foi a organização do trabalho. Daí também com vários estudos e com a participação do perito lá do Sabino, que é o perito lá da Procuradoria Regional da 15ª Região, chegaram, porque também não é fácil medir e ver exatamente os fatores, requer um acompanhamento muito grande, uma dedicação muito grande. E aqui também eu rendo minha homenagem ao Elver, que faz esse acompanhamento, é o único na Procuradoria, vocês imaginam, para o estado inteiro a gente só tem o Elver. Então é muito difícil, a gente gostaria de poder se empenhar muito mais caso a caso, mas a gente não tem nem quantitativo humano para tanto. E o que traz para a gente também uma insatisfação grande, também um fator de adoecimento mental aí para alguns. Por quê? Porque é o empenho e a recompensa que você tem. Às vezes você quer fazer muito mais do que você pode e a gente não tem meios materiais para conseguir executar tudo que a gente gostaria que fosse feito. Como última consequência aqui do adoecimento relacionado ao trabalho, suicídio. No Brasil ainda está muito no começo, né? Parece que foi uma tese de mestrado de um rapaz, o suicídio em bancários, do alto grau, mas assim, acho que eu não vi nenhum caso na jurisprudência que reconheceu como suicídio do trabalho. Tem algum, Elver? Não, né? Não tem, porque na França já houve esse reconhecimento, né, daquela questão da telecom, que foi derivado do trabalho, que vários funcionários se suicidaram e foi reconhecido como do trabalho. Aqui no Brasil eu não tenho conhecimento de nenhum que tenha sido reconhecido como adoecimento do trabalho. A gente tem um alto grau de absenteísmo, mas a gente tem um alto grau de presenteísmo. O que é isso? A pessoa vai trabalhar doente. Por quê? Primeiro, não quer perder as metas. Ela não está trabalhando, não está vendendo, não vai cumprir. Então, mesmo doente, ela prefere não dizer que está doente e
continua trabalhando. E o alto grau de preconceito que envolve você dizer que está aí com algum transtorno mental. No exame periódico, o que acontece? Não é analisado. Via de regra, não se faz nenhuma incursão no campo da saúde mental do trabalhador. A demissão, né, que o empregador sempre vai negar a relação com o trabalho e a subnotificação, e a orientação que a gente dá para os trabalhadores é essa, que sempre que possível falem no exame periódico, né, procurem expressar se estão sentindo alguma questão que envolva a parte da saúde mental e que busquem a CAT, então, junto aos sindicatos, que também podem emitir. Agora, a gente voltando de perto para a atuação do Ministério Público. O Ministério Público do Trabalho, assim como os outros ramos do Ministério Público, tem uma atuação extrajudicial. Muitos não conhecem a atuação, eles se limitam mais a conhecer do judicial. Mas ele tem uma atuação extrajudicial muito grande, muito importante, e que envolve um número muito maior do que as ações ajuizadas da Justiça do Trabalho. Seja por denúncia de terceiros, de sindicatos, seja até de ofício, que é quando o próprio procurador instaura, dá-se origem aos inquéritos civis, onde são investigadas as supostas irregularidades. Digo supostas porque, no primeiro momento, a gente não sabe se acontecem ou não. Então, através das diversas formas de investigação, seja requisitando fiscalização SRT, seja com o nosso corpo pericial, seja com inspeção do próprio procurador, requisição de documentos, é formada a convicção do procurador quanto à existência ou não da irregularidade. Constatada a irregularidade, o procurador vai propor a assinatura de um termo de ajuste de conduta. Ou seja, a empresa vai passar a observar a legislação através desse que é o termo de ajuste, que é um título executivo extrajudicial. Ou ingressa com ação civil pública na Justiça do Trabalho, aí sim, submetendo a demanda à apreciação do judiciário. Na parte de prevenção, o Ministério Público expede notificações recomendatórias, que seria uma espécie de alerta de ordem preventiva, né, encaminhando, dizendo qual é a base da legislação e o que não poderia ser feito, evitando que venham a ser cometidas irregularidades. As audiências públicas, onde são chamados empregados, empregadores, sindicalistas e demais atores sociais aí, para se tratar conscientização também sobre temas importantes, inclusive adoecimento mental. E todas as outras formas de conscientização, palestras, participação em eventos, entrevistas, etc. Então, acho que tem alguma dúvida, seria isso. Eu não coloquei aqui nos slides a página da Procuradoria, mas é bem fácil, www.prt9.mpt.mp.br. Já dá para fazer denúncia, dá para consultar processo, tem as áreas principais de atuação da Procuradoria. E, se tiverem mais alguma pergunta, alguma dúvida, quiserem algum esclarecimento, eu fico à disposição. Então, agradeço a atenção de todos e desejo a todos uma boa tarde.